Olá, boa noite, queridos amigos, irmãos do canal Amador Espírita. Estamos mais uma vez reunidos para o nosso momento Saber e Sentir. Esse momento de estudo, reflexão, de refrigério. Vamos orar para que nós possamos entrar na sintonia amorosa daqueles que nós rogamos sempre ajuda. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez, desejando que a Tua bondade nos alcance, a fim de que possamos modular o nosso coração na mesma frequência da voz. Que os benfeitores nos alcancem com a inspiração e que sejamos agraciados com o bem-estar, com a tranquilidade, com a harmonia. Muito obrigado, divino amigo. Envolva-nos, fortalece-nos, não só agora nesse momento em que somos convidados a mentalizar a bondade que vem de vós, o amor que vem dos benfeitores, mas esse momento de lutas e enfrentamentos que temos. Fica conosco, hoje, agora e sempre. Assim seja. Bom, hoje nós vamos ao capítulo 20 da obra Passos da Vida, de Emmanuel e Outros Espíritos, psicografia de Chico Xavier, para todos nós, para o nosso deleite, para a nossa harmonia, para a nossa paz. Então vamos lá. Se todos perdoassem, Emmanuel. Imaginemos por um minuto que mundo maravilhoso seria a Terra se todos perdoassem. Dá para a gente ter uma ideia, né, de como seria esse mundo se houvesse realmente o perdão como uma coisa a ser considerada de maneira verdadeira e sincera, né? Porque existe muito perdão dos lábios, como ensina-nos o Evangelho, né? Perdão que, na verdade, não é perdão. Não é apenas uma máscara para que atitudes pérfidas e negativas e ruins aconteçam nos bastidores da vida, levando desconforto e dificuldade para aquele com quem nós temos problemas. Então a vingança ela é muito discreta, muitas vezes, e muito imiscuída na forma de agir da humanidade. Daí, desde o momento entre duas pessoas até o problema entre nações, né? Imagina o perdão vigindo em toda parte, nós teríamos então a paz, né? A paz no mundo em que vivemos. Se todos perdoassem, a aventura celeste começaria de casa, onde todo companheiro de equipe doméstica perceberia que a experiência na é diferente para cada um, e por isso mesmo teria suficiente disposição para agir em apoio dos associados da edificação em família, a fim de que venham a encontrar o tipo de felicidade pessoal e correta a que se dirigem. Então, se a gente conseguisse o perdão, né, na família, né, na equipe doméstica, diz Emmanuel, a experiência da reencarnação seria diferente, né? Porque, na verdade, nós trazemos, grande parte das vezes, dramas difíceis, né, entre nós, especialmente na família, para resolver. E muitas vezes não é resolvido esses dramas, até em alguns campos agravado. Natural que a gente tenha dificuldade com as pessoas, natural que a gente se veja no dia a dia em contato com os hábitos antigos das pessoas com quem nós já convivemos. Então a gente precisaria ter uma disposição, né, para agir em benefício dessa, como diz o Emmanuel, desses associados, né, que estão na família junto conosco, nesse intercâmbio necessário, dessa busca, dessa luta por uma convivência melhor, para que nós tenhamos êxito diante dos enfrentamentos que nós precisamos. Se todos perdoassem, cada grupo na comunidade terrestre alcançaria o máximo de eficiência na produção do bem comum, porquanto em toda parte existiria entendimento bastante para que a inveja e o despeito
o azedume e a crítica destrutiva fossem banidos para sempre do convívio social. Então, muitos conflitos que se criam, né, nos grupos, nas sociedades, né, que levam as pessoas despeitadas, né, feridas, magoadas, odiando, né, criem, criem contratempos e criem também entrelaçamentos de ódios e profundos, né, e de boicote a tantas coisas que poderiam ser diferentes. Então, a comunidade, né, ele fala aqui que a produção da comunidade seria mais eficiente no campo do bem. A gente precisa, em sociedade, em qualquer lugar onde a gente vai viver, a gente precisa lembrar que a gente não está sozinho no mundo e que as pessoas têm pontos de vista diferentes, elas têm modo de agir diferentes, e assim como nós, em alguma hora, em alguma vez, a pessoa não vai se comportar como o que é devido, porque nós também não, né? Existe também de nossa parte uma dificuldade muito grande para também agirmos com todo o carinho, o amor, o respeito que nós devemos. Nós também não fazemos isso. Há momentos em que a gente mesmo, sem perceber, né, dá vazão a algum tipo de comportamento, de dificuldade que vai trazer angústia, né, para os demais. Então, a gente precisa cuidar, né, e também cuidar do azedume, da crítica destrutiva, né, porque ela compromete o convívio social, né? O azedume, a crítica destrutiva, ela compromete, ela traz problemas sérios. Então, nós precisamos buscar esse entendimento. Se todos perdoassem, o espírito de competição no progresso das ciências e na efetivação dos negócios subiria constantemente de nível moral, suscitando as mais belas empresas do aprimoramento do mundo, porque o golpe e a vingança desapareceriam do intercâmbio das pessoas e instituições, com o respeito mútuo, revestindo de lealdade os menores impulsos à concorrência, que se fixaria exclusivamente no bem, com esquecimento do mal. Então, é um alerta, né, que o irmão nos faz. A gente, se nós perdoássemos, né, nós tivéssemos esse movimento do perdão em relação àquilo que nós precisamos, né, nós conseguiríamos, então, banir do nível moral, do nível social, aquilo que muitas vezes significa um impedimento para a evolução e o crescimento das pessoas. Então, a gente agiria com mútua lealdade nos menores impulsos, e até mesmo quando sentíssemos uma certa concorrência, né? Quantas vezes a gente quer impor o nosso ponto de vista, impor a nossa forma de ser, de agir? Eu quero que uma coisa seja feita como eu quero, e se alguém quer que eu faça diferente, então eu começo a digladiar com aquela pessoa, começo a entrar em choque, né? E se às vezes eu ouço uma palavra que não agrada, em vez de eu usar o perdão, o que eu uso? Uso o revide, a vingança. E a vingança, ela acontece veladamente, pode ser que na frente, né, a gente possa agir com a pessoa dessa forma, mas também nos bastidores, que é mais vergonhoso, né? O Evangelho do Espiritismo trata isso de covardia, é uma covardia moral. A gente conspirar, falar nos bastidores contra as pessoas, criar dificuldades para as pessoas, fazer grupos de apoio às nossas ideias erradas, porque quem está fazendo isso está errado, mesmo que o motivo pareça ser justo, está errado. Então, nós não podemos fazer isso. Nós precisamos ter lealdade ao propósito. Nós não estamos nos lugares, instituições religiosas, no trabalho, nas instituições sociais de toda a ordem, nós estamos ali pelas pessoas propriamente, mas pelo bem que aquele local, que aquilo pode produzir, né? Se somos cristãos, por exemplo, e é um núcleo religioso, então não justifica eu fazer isso. Essa vingança, essa conspiração, essa coisa toda que eu vou criando, isso é uma atitude anticristã. E depois, quando a corda arrebenta, é claro, não se pode fazer isso por muito tempo, porque se as trevas conspiram, a luz vela. Então,
muitas vezes as pessoas contrariadas, elas viram bicho quando são avisadas de que uma coisa ou outra que estão fazendo está errada. Isso não avaliando a conduta do outro. O outro é o outro. Eu não posso agir da mesma maneira justificando a atitude que eu estou fazendo isso por causa da atitude da outra pessoa. Isso está errado. Então nós temos que banir essa vingança, banir essa concorrência que a gente cria e fixar-se exclusivamente no bem que se pode ser produzido, mesmo que a gente tenha que abrir mão de alguma coisa. O bem é o mais importante, o bem maior, o êxito daquilo que precisa ser feito é maior. Nós temos que abrir mão. Abrir mão para que o bem prevaleça. E ele termina dizendo assim, esquecendo o mal. Né? Lembrando que o mal nunca justifica. Se a gente se serviu do mal em algum momento para se rebelar, para se fazer de vítima, para conspirar, coitadinho de mim, vocês viram o que estão fazendo comigo, vocês sabem tal coisa, vocês conhecem. Então, esse tipo de vitimismo não funciona, porque ele é anticristão. É um comportamento anticristão. O que Jesus falou para Pedro quando chegaram para prender Jesus? Pedro tira a espada, justamente, era justo, e corta a orelha do soldado, como querer intimidá-lo para não prenderem o Senhor. Mas Jesus diz assim: nós somos cristãos. Ou melhor, somos cristãos não. Nós somos irmãos. Então você embainha a tua espada. Aquele inimigo que estava ali, que estava armado, pronto para prender Jesus, era irmão de todos. Então Jesus são nossos irmãos. Então embainha a tua espada. Coloca ela aí na sua bainha, porque você não está fazendo correto. Então, se a gente está digladiando com as pessoas, nós precisamos embainhar a nossa espada, que não está certo. Né? É uma espécie de vingança isso. E isso não pode presidir as relações sociais, as relações entre as pessoas. Se todos perdoassem, a saúde humana atingiria prodígios de equilíbrio e longevidade, porquanto a compreensão recíproca extinguiria o ressentimento e o ciúme, que deixariam, por fim, de assegurar entre as criaturas terreno propício à obsessão, à loucura, à enfermidade e à morte. Eu costumo usar muito essa ideia aqui em palestras, né, em cursos. Né? Às vezes as pessoas acham que eu exagero, mas se porventura talvez não concordem com o que a gente fala, mas geralmente a nossa fala é embasada. Eu não costumo, embora possa fazê-lo e erradamente, claro, sou falível como todo mundo, mas costumo usar as obras como base. Quem guardar ódio, a gente sempre comenta, quem guardar mágoa, quem guardar ressentimento, vai desencarnar mais cedo. Vai adquirir uma doença degenerativa ou vai ter um acidente vascular, um cardíaco cerebral, alguma falência de órgão, alguma coisa vai acontecer. O ódio ele é altamente venenoso. A mágoa, o ressentimento são altamente perniciosas para a nossa saúde física, moral e espiritual. Sem contar as obsessões. Né? É importante que a gente perceba que as nossas ideias em desalinho, mesmo que a gente ache que elas são justas, se elas são contra alguém, nós estamos às voltas com a obsessão. Se eu tenho uma ideia e essa ideia é contra alguém, se eu estou contra, se eu estou vibrando contra, se eu estou irradiando contra, se eu estou falando mal, se eu estou me fazendo de vítima, se eu estou criando todo um processo um processo arredio diante daquela experiência que eu estou vivendo, naturalmente estou atraindo a obsessão. E mantido no coração esse sentimento, fatalmente, como o Emmanuel fala, eu costumo falar em palestra, e aqui está, ele fala assim, isso desenvolve a obsessão, a loucura, a enfermidade e a morte. Olha só a gravidade. A loucura, a obsessão, a enfermidade e a morte. Isso é o resultado do ressentimento. Esse é o resultado do ódio. Esse é o resultado das dissensões que nós criamos uns com os outros. Se todos perdoarmos, reformaremos a vida na Terra, apagando de todos os idiomas a palavra ressentimento, para convivermos uns com os outros.
acreditando realmente que somos irmãos diante de Deus. Será que nós vivemos em sociedade como irmãos? Nós vivemos na família como irmãos? Nós vivemos na, nos núcleos religiosos como irmãos? Porque nem esse escapa da concorrência, nem esse escapa da inveja, nem esse escapa das dissensões, da vingança, nem mesmo os núcleos religiosos, onde muitas vezes são ninhos de perturbação e obsessão, onde as pessoas se deixam envolver na tola vaidade que acha, onde nós achamos que nós temos alguma coisa que seja nossa, quando a obra é do Cristo, quando a obra é de Jesus. Então, é importante que a gente perceba que estar na presidência de um trabalho e estar cuidando da faxina não há diferença nenhuma, a não ser responsabilidades maiores e menores para cada um. Mas a tarefa é de autoaprendizado. Então, se eu estou criando problema, então eu não estou aprendendo. Se eu estou me digladiando com os meus irmãos, eu não estou aprendendo. Se eu estou querendo crucificar as pessoas, não estou aprendendo. Se eu estou querendo me vingar, não estou aprendendo. Então, nós temos que refletir. Né? Refletir, porque o perdão ele resolveria todos os problemas de relação entre as pessoas que acabam criando dificuldades maiores. Quando todos aprendemos a perdoar, o amor entoará hosanas, de polo a polo da terra. E então o reino de Deus fulgirá em nós e junto de nós para sempre. Então, para que o reino de Deus, o reino de Jesus se estabeleça em nosso coração, é necessário que nós aprendamos a perdoar. Não o perdão dos lábios, como diz o Evangelho, mas o perdão das ofensas mesmo, que é, na verdade, a mudança do sentimento. Para que ao vermos o outro, não ressintamos, né? Ressentir é sentir outra vez. Mas nós temos que superar o sentimento. E perguntar, por que eu não posso ser ferido? Por que eu não posso ser contrariado? Por que as coisas não podem ser diferentes do que eu acho que é? Podem. Agora, aquilo que depende de mim, então eu vou fazer o meu melhor. O que não depende de mim, aceito, compreendo, porque tudo tem um sentido. Então, dessa forma, compreendendo assim, nós vamos, mais uma vez, nesse clima que o perdão nos convida a sairmos da mágoa, do ressentimento, do ódio, e buscarmos a psicosfera amorosa de Jesus, sentindo um refrigério que nos toma conta da alma, uma alegria que nos toma conta da mente, do coração. E assim, nesse clima que estamos sentindo agora, de esperança, de paz, de harmonia, que nós possamos perceber o quanto somos agraciados com o amor de Jesus. Sintamos esse amor, essa bondade. Respiremos a longos haustos essa vibração, essas energias, esses fluidos, a fim de que eles nos vitalizem as entranhas, trazendo até a diminuta partícula do nosso ser as forças, as energias que nós precisamos para as lutas de cada dia. Sobretudo, vamos aurir de Jesus nesse momento a sua paz, para todo e qualquer problema. Pacificados, seguiremos na direção do seu amor infinito. E assim sentindo essa brisa refrescante que nos toma, queremos dizer: obrigado, Jesus. Obrigado, meus irmãos queridos.